Seja bem-vindo a mais um episódio do programa Bíblia Aberta, aqui na Novo Tempo, onde, sempre, a Bíblia está ao centro da nossa conversa e do nosso estudo. Volto a recordar que o nosso programa está disponível nas várias plataformas, portanto estamos presentes no canal 186 da MEL, assim como no canal YouTube da Novo Tempo Portugal. Estamos também nas ondas de rádio, na RCS, na frequência 91.2, na área da Grande Lisboa. Continuamos então a estudar o Evangelho de Marcos. Hoje vamos entrar no capítulo 11 deste Evangelho, onde o ministério de Jesus vai ocorrer, portanto, em Jerusalém, durante a Páscoa, portanto, durante os meses de março, abril. A caminho da grande cidade, Jesus vai explicar aos seus discípulos a sua missão que vai ocorrer ali naquele lugar. Em particular, portanto, o aspecto trágico daquilo que vai acontecer com Jesus neste último momento, na última semana de vida de Jesus. E o relato não só anuncia uma mudança na localização do ministério de Jesus, digamos assim, mas também apresenta ao leitor, portanto, a última parte do ministério e da vida de Jesus nesta terra. Mais uma vez faço-me acompanhar por um excelente painel. Temos aqui o nosso painel residente. Quero dar as boas-vindas à pastora Hortelinda Galo connosco. Bom dia, obrigada. Quero também dar as boas-vindas ao pastor Pedro Esteves, que está connosco. Olá, Tiago, obrigado. E a nossa convidada especial, Ana dos Santos, que está também connosco para estes programas. Olá, Tiago. Muito bem, vamos então desde já arrancar já com a primeira pergunta que nós temos, e vou já começar pela nossa convidada especial, a Ana, onde nós vamos ver que, portanto, o capítulo 11 que vamos estudar hoje, Ana, começa com a entrada triunfal de Jesus, portanto, em Jerusalém, e vamos ler aqui dois versículos que são bastante importantes. Portanto, vamos ler os versos 2 e 3, portanto, do capítulo 11 de Marcos, onde nos diz o seguinte: E Jesus disse-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: Por que fazeis isso? Respondei: O Senhor precisa dele e logo o mandará de volta para aqui. Ora, muito bem, este texto, Ana, mostra, portanto, que esta entrada especial, portanto, em Jerusalém, foi intencional, foi inclusivamente preparada pelo próprio Jesus. Agora, como é que nós podemos entender isto? Será que ele queria ser honrado e adorado, ou será que há aqui mais alguma dimensão que nos vai ajudar a compreender? É interessante porque realmente foi muito intencional e muito bem preparada esta entrada triunfal. Nós podemos ver, como nos textos que acabaste de ler, que Jesus é muito preciso onde vocês vão encontrar o jumentinho. Se vos perguntarem alguma coisa, vocês vão responder isto. Ou seja, há um planeamento por trás deste grande evento que foi a entrada triunfal em Jerusalém. E isto é interessante porque nós temos que fazer um contexto histórico-social para entendermos bem esta entrada, e se foi algo mais do que a adoração apenas. Que é, o povo de Israel esperava o Messias. Desde o Éden que já se havia a luz de que alguém viria resgatar e voltar a religar, ou a ligar, a conectar o céu com a terra. Exato. E isto já era presente desde que Adão e Eva pecaram. Tanto é que Caim significa isso mesmo. A Eva, quando olha para Caim, pensa finalmente o varão, o Senhor. Ou seja, havia essa noção de que é este que vai agora libertar-nos do pecado, da desobediência que nós fizemos. E esta mensagem foi passada ao longo do tempo para o povo de Israel. Como povo, eles esperavam que realmente viesse alguém que iria libertá-los. Numa primeira fase, sim, a libertação do pecado, da maldade, está presente, mas que ao pouco vai ser dissolvida pela libertação principal de forças políticas. Porque o povo de Israel, nós vemos que foi bastante oprimido nesse aspecto, desde Babilónia, a Síria e por aí fora. Nós vemos aspectos na história de opressão do povo e de que a liberdade não é uma constância. No tempo de Jesus, nós vemos que o povo está submetido a Roma. Israel está submetida a Roma, e desde aí, então, nós percebemos que se viesse alguém, se viesse o Messias, acima de tudo, o Messias iria instaurar um reino que iria ser a supremacia de todos os reinos. Ou seja, aquele reino iria ser o reino. E é interessante porque o uso do jumento é bastante curioso. Porque a tradição judaica e a história judaica leva-nos a mostrar que o jumento é realmente um símbolo de realeza. Ou seja, fazendo histórias e pontes na tradição judaica com o rei Saul e etc., nós vemos que o jumento é um símbolo de realeza e que vai contrastar com o cavalo.
Um animal que hoje em dia, e já no tempo de Jesus, é um animal imponente, mas é um animal que está associado à guerra. Então nós percebemos que, para além de Jesus estar obviamente a cumprir a profecia de Zacarias 9, e passando a ler, que diz: alegre-se muito, povo de Sião, moradores de Jerusalém, cantem de alegria, pois o seu rei está chegando, o vosso rei está a chegar, e ele vem triunfante e vitorioso, mas é humilde e está montado num jumento, num jumentinho, filho de jumenta. Então nós vemos que o plano de Jesus, este planeamento deste jumento, já vem de trás, ou seja, é algo profético. E é interessante porque até aquele momento Jesus, poucas são as vezes que nós vemos Jesus a dizer realmente: eu sou o Messias. Nós quase que podemos contar pelas mãos as vezes que Jesus se declara o Messias. Mas parece que está chegado o momento de que agora é necessário que o povo entenda realmente a natureza da missão de Jesus. Ou seja, obviamente que esta entrada com o jumento faz esta alusão a Zacarias, de forma clara, Claro. mas também está, em termos práticos e no povo naquele momento, a dizer realmente que ele era o Messias pelo símbolo da realeza que está por detrás. E nós percebemos que o povo entendeu bem que Jesus era um Messias. Se não era o Messias, entendeu bem que Jesus era alguém importante. Porque a reação do povo, se nós vermos a partir do versículo 8, nós vamos ver que o povo estendeu as suas capas no caminho e outros espalharam no caminho ramos que tinham cortado nos campos, tanto que os que iam na frente como os que vinham atrás gritavam: Hosana a Deus, que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor, o reino de Davi vai... Ou seja, o povo tinha esta noção. Esta entrada triunfal levou a que o povo criasse a imagem de que este homem era realmente o Messias. O Messias prometido. E é muito interessante porque Jesus dirigiu-se para o templo. Jesus dirigiu-se, em termos lógicos, para o lugar mais racional, mais lógico, mais provável da sua entrada, que seria o templo, porque o templo era o centro da nação judaica. Então, se Jesus, que era o Messias, ele iria dirigir-se para onde? Para o centro da nação judaica. Exato. E nós vemos um detalhe do texto bíblico que diz que quando chegou lá o templo estava vazio, não estava lá ninguém. Exato. Mas é interessante porque o lugar da sua autoridade devia primeiramente começar onde? Como Messias. No templo, no centro da nação. E quando ele chega, nenhum oficial o reconhece como Messias. Nenhum oficial reconhece a Jesus como realmente o rei que o povo esperava, aquele que vai implementar o reino de Deus. Certo. E isto faz-me lembrar, obviamente, o texto de João no capítulo 1, no versículo 11, que diz: e veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Ou seja, esta necessidade de que Jesus, ao longo do seu ministério, não se focou tanto em si como Messias, apesar da sua natureza, obviamente, ele ser o Messias e demonstrar isso sem o dizer, mas agora chegou o momento de que, para que ninguém dissesse que não sabia, Jesus está, então, a cumprir as profecias, mas ao mesmo tempo a dar uma declaração pública da sua natureza messiânica. Dizias isso, eu estava a pensar que isto faz oposição ao segredo messiânico. Exatamente. Já o falámos aqui noutras alturas no estudo do livro de Marcos, aquelas ocasiões em que Jesus cultivava o segredo da sua identidade. Exato. Então há aqui uma oposição com uma demonstração pública e clara. Parece que o segredo terminou. Deixou de ser segredo. Mas Ana, isto é um contraste absolutamente tremendo de ver este Messias humilde, servidor, como nós já vimos no episódio anterior, de alguém que entra desta forma, reconhecido pela parte mais humilde da sociedade, não é verdade? Em contraste com o cavalo romano, digamos assim, não é verdade? Com a pompa e circunstância da presença romana, digamos assim. E Jesus assume esta posição, de facto, de alguém tão humilde que agora já não rejeita, de facto, esta identidade messiânica, não é verdade? Afinal de contas, alguns académicos dizem que temos mais de 400 profecias só no Antigo Testamento que apontam só para a primeira vinda de Jesus, de maneira que havia um conhecimento e começou a haver um reconhecimento mais claro. Aliás, eles próprios dizem, portanto, que ele vem o reino de Davi, nosso pai, Hosana. Portanto, isto aqui é uma referência messiânica, sem dúvida nenhuma, mas é um contraste tremendo desta pessoa tão humilde com aquilo que estava a acontecer à sua volta. Sem dúvida, mas
em termos lógicos e históricos, Jesus fugiu ao uso do cavalo para não dar a noção militar. Exatamente. Porque Jesus queria mostrar que o reino de Deus é muito mais do que o reino físico que o povo de Israel queria instaurar. E por isso é que, obviamente, se nós compararmos um jumento, por muito que no passado tenha esse simbolismo de realeza, mas compararmos com um cavalo, o cavalo emana mais imponência, é mais grandioso o porte. Mas Jesus sabia que se ele entrasse num cavalo, a associação iria ser imediata a militar, a instaurar um reino presente com fundamentos visíveis, práticos de reino. E Jesus quis sair Portanto, passaria a ser apenas uma conquista territorial e não a conquista do coração humano que Jesus estava a trabalhar. Muito bem. Muito obrigado, Ana. Pedro, vamos passar aqui rapidamente para Marcos, capítulo 11, agora os versos 15 e 17. Ajuda-nos aqui, portanto, com este textinho. Permite-me ler, então, o que nos diz. Portanto, mais uma vez, em Marcos 11, 15 a 17, que nos diz o seguinte. E foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam, derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo, também os ensinava e dizia, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. Pedro, Jesus faz aqui, portanto, aquilo que podemos chamar uma limpeza, não é verdade? Quase uma tentativa de purificação do templo. Como é que explicamos esta atitude tão radical de Jesus? E já agora, como é que se aplica este princípio hoje? Alguém também deve hoje limpar a igreja, se for preciso, com alguma atitude mais violenta, dando assim uns murros em cima da mesa? Algumas pessoas gostam de fazer isso. A nossa tendência é gostar de estar na posição de juiz, de autoridade. Vou contar-vos aqui uma pequena história que me aconteceu aqui há uns anos atrás, há uns bons anos. Eu preguei a palavra de Deus numa igreja e sinceramente já não me recordo sequer o tema, mas de alguma maneira creio que falei sobre alguma dimensão da misericórdia de Deus, do amor de Deus, alguma coisa dentro desse contexto. O que me recordo é que há um irmão, na sua boa fé, na sua boa vontade, com certeza, mas achou que aquela mensagem que eu preguei precisava de um certo equilíbrio. Uma vez que ele terá achado que faltava ali uma dimensão para equilibrar a coisa. Então, assim em privado, meio ouvido, no final, quando se despedia de mim, disse-me que muito obrigado pela sua mensagem e tal. E depois disse assim, mas não se esqueça que Jesus também expulsou os vendilhões do templo. Então é um clássico usar-se esta história. Já, na verdade, até já mais que uma vez ouvi isto, mas esta aconteceu mesmo real. Portanto, não é uma metáfora, não é? Foi uma realidade. Então há sempre aqui esta ideia de que esta história de Jesus parece indicar a hipótese, realmente, como sugerias ou colocavas como hipótese também na tua pergunta, de que às vezes seja precisa também uma limpeza. Exato. Na vida, pode ser numa igreja, numa família, seja onde for, não é? Na sociedade. Mas eu gostava de usar até um bocadinho a frase deste irmão ou o contexto desta história para dizer que, na verdade, eu acho que isto revela uma falha de compreensão sobre o ministério de Jesus, sobre as suas ações e sobre nós próprios. Vale a pena considerar. E a falha é esta. Assumir que eu me posso colocar no papel ou no lugar de Jesus. E isso é uma confusão com o verdadeiro mandato do cristianismo, que é ser discípulo dele, que é seguir o seu exemplo, que é imitá-lo. Não significa assumir que eu tenho a autoridade de Jesus ou as prerrogativas que ele tinha. Vou ilustrar isto melhor. O que eu preciso é de estar atento para não cair nos erros dos quais que ele acusa quando ele faz um julgamento. Então, há uma questão de perspectiva quando lemos algumas histórias na Bíblia, e esta eu acho que é um clássico dessa falta de perspectiva. Quando Jesus expulsa do templo, neste caso, estes homens que faziam ali comércios chamados vendilhões, o que eu tenho de me perguntar é se eu não estou a ser um vendilhão.
Em geral, a nossa tendência é perguntar-me quem é que eu tenho que expulsar. Ou seja, quando eu escolho um lado desta história para me colocar na posição, é o que revela o que aquele irmão, e eu não estou a julgar o irmão, Claro. vou admitir que ele o fez na sua boa fé, com uma boa intenção, mas revela uma verdade. É que o posicionamento onde o irmão, neste caso, se queria colocar, e que as minhas palavras se colocassem, é no papel de atacar os vendilhões. Não questionar-me se eu não tenho que ser aquele que sou expulso. O que quer dizer que esta história de perspectiva, na verdade, é muito importante. Vamos analisar outros exemplos. Jesus chamou, em diversas ocasiões, hipócritas, a pessoas em concreto. Não era só genericamente, porque aquelas pessoas estavam ali à frente dele. Ele usou de palavras bastante violentas, como dizendo víboras, hipócritas. Portanto, se o posicionamento que eu devo ter é perguntar-me quem é que eu devo chamar de hipócritas, ou quem serão as víboras que andam à minha volta para que eu as acuse de ser víboras, esta perspectiva diante das ações e das palavras de Cristo impede-me de entender quando é que as palavras de Jesus se aplicam à minha vida. Logo, as ações de Jesus, mesmo as que foram mais radicais, mais fortes, precisam de ser para mim um ensinamento sobre quando é que eu posso estar na posição de quê? De Cristo me julgar. Quem julga é Cristo. Logo, Cristo teve a autoridade para julgar e mantém-na. O que significa que eu estou na posição de ter ou poder que ter ser julgado por Jesus. Ou seja, diante da afirmação hipócritas, víboras, eu tenho de sondar o meu coração e a minha vida para fazer o quê? Para ver se há alguma hipocrisia em mim. Não é ver a quem é que eu posso aplicar as palavras de Jesus, mas colocando-me no papel de poder dizer as suas palavras. Então, há uma questão de perspectiva que é muito importante hoje, isto para responder sobretudo à tua pergunta, que é qual é a aplicação. Exato. Onde é que eu baseio, gostava de fundamentar um pouco mais ainda este princípio. Para dizer o quê? Que Jesus tem uma autoridade a qual não me foi concedida. E compreender isto é muito importante. Agora vamos fundamentar isto ainda mais. Jesus disse, por exemplo, perdoados te estão os teus pecados. Disse ou não disse? A várias pessoas. Eu posso dizer isso? Não. A alguém? Jesus disse, ser curado, levanta-te e anda. Eu tenho autoridade para dizer isso? Algum de nós já disse isto? Ser curado, levanta-te e anda. Não costumamos fazer. Jesus disse numa grande tempestade ao vento e ao mar, calma-te e aquieta-te. E a tempestade parou. Eu digo isso às tempestades. Ou posso dizê-lo? Jesus disse, antes que Abraão fosse, eu sou. Falando sobre a sua identidade. Eu posso dizer isso? Então, aqui estão exemplos de afirmações claras de Jesus que eu não posso fazer em nenhuma circunstância. Ora, se eu não posso, isso significa o quê? Que a razão pela qual Jesus afirmou a estes vendilhões, não façam da casa do meu pai um covil de ladrões, e virou aquelas mesas, não me dá uma autoridade para que eu também derrube mesas. Este é o ponto. Então, eu sei que não posso dizer perdoados são os seus pecados, ou que não tenho autoridade para parar os ventos. Mas considero, posso fazer esta interpretação, de que se for para derribar umas mesas, já tenho autoridade. Ou seja, é uma autoridade discricionária. Eu é que escolho quando é que posso usar a autoridade de Jesus. Por isso é que eu digo, a posição certa, o princípio certo a aprender com esta história, não é quando é que eu posso virar mesas. É quando é que Jesus tem que virar a minha mesa. Muito bem. E às vezes na minha casa Jesus pode ter que virar a mesa da minha casa. Se eu não for um marido como devo ser para a minha esposa, ou um pai para os meus filhos, ou um amigo, ou um patrão para os que trabalham para mim, é nessa altura que Jesus pode ter que de alguma forma virar a mesa da minha vida e com a sua autoridade
colocar-me na ordem. Exatamente. Então a história não é uma licença para pôr os outros na ordem. Exatamente. E aliás, Pedro, agarrando um bocadinho daquilo que estás a dizer, é uma autoridade também baseada que na pessoa humana de Jesus era de alguém que, como nos dizem em Hebreus capítulo 4, que foi tentado em todas as coisas, mas sempre sem pecado. E isso é algo que ninguém pode dizer nesta terra. É uma autoridade moral. Claro. Exatamente, aí está. E como nós somos pecadores, o único lugar que nós temos no tribunal de Deus é o de réu. Exatamente, Nunca há exatamente, juízo. sem dúvida nenhuma, sem dúvida Temos nenhuma. que ter Exatamente. sempre E é isso por isso presente. também que a palavra de Deus nos mostra que Deus entregou toda a autoridade para julgar nas mãos do seu filho. Ora, muito bem, Hortelinda, exatamente, ainda bem que já estás a falar, porque temos aqui uma perguntinha para ti também, porque a certa altura Jesus é questionado, portanto, por um grande grupo de líderes, portanto, religiosos, com uma pergunta que depois da sua entrada triunfante em Jerusalém e da expulsão, portanto, dos vendilhões que acabámos de ver, podemos então perceber. Portanto, a pergunta era: com que autoridade fazes estas coisas? Portanto, o Pedro já tocou aqui um bocadinho nesta questão, e é curioso que Jesus vai acabar por responder-lhes: não vos direi com que autoridade faço estas coisas, e portanto eu gostaria, portanto, de fazer esta dupla pergunta, digamos assim. Porque é que Jesus então não lhes respondeu e, afinal de contas, de onde lhe vinha de facto esta autoridade? Finalmente sabemos que o que os fariseus pretendiam era simplesmente negar a autoridade de Jesus. E tudo faziam para comprovar essa negação. De forma que se Jesus dissesse que a sua autoridade vinha de Deus, eles iriam certamente dizer: como é que um simples carpinteiro, sem cultura, sem história, sem frequentar as nossas escolas, pode pretender tal coisa? Se Jesus dissesse que era humana, então confirmava que realmente eles tinham razão em o descartar e o pôr de parte. Jesus vê que é uma armadilha que estendem e Jesus vai apanhá-los na sua própria armadilha. Jesus vai mostrar-lhes quais são as suas intenções. E esse é muitas vezes o papel de Jesus, é revelar à pessoa o seu próprio coração, a sua própria atitude interior. Então Jesus diz: eu vou-vos também fazer uma pergunta. O batismo de João era de Deus ou era dos homens? Vá, ponham lá os vossos raciocínios a funcionar. E imediatamente se vê a atitude hipócrita e desonesta, portanto, destas pessoas. Certo. Porque eles começam a pensar: se dissermos que é de Deus, ele vai nos dizer: porque não o aceitaste. E se lhe dissermos é dos homens, cuidado, temos aqui esta gente toda à nossa volta e não vai ser fácil para nós. Porque respeitavam muito João. Exatamente, porque gostavam muito, tinham respeitado João. Então quer dizer que o que estes homens procuravam era apenas uma verdade que confirmasse a sua verdade. Era uma verdade conveniente, era uma verdade que fosse de harmonia com aquilo que eles queriam. Eles não queriam saber quem era Jesus. Eles já sabiam que Jesus não era o que pretendia ser. Exato. Ou os que todos acreditavam. Então há uma coisa aqui que sempre me toca, é que há uma correspondência direta entre a verdade exterior que Deus revela e a tua verdade interior. Quem tu és lá no íntimo, lá no interior. Só discerne a verdade aquele que realmente a quer e que está pronto a pagar o preço por ela. Nós hoje encontramos, por vezes, muitas pessoas, quando lhes falamos da palavra de Deus, dizem: eu sei lá onde é que está a verdade. Tantas igrejas, eu sei lá onde é que está a verdade. Todos falam de Deus, eu sei lá o que é verdade. Isso faz-me pensar numa pessoa que um dia perguntou a Jesus o que é verdade, mas virou-lhe as costas e foi embora. Não permitiu que Jesus lhe dissesse qual era essa verdade. Então as pessoas fazem isso porque, no fundo, elas têm a sua verdade. Estão agarradas a ela. É uma verdade que lhes convém. É uma verdade na qual elas desejam permanecer porque elas intuem que a verdade vai mexer com a vida delas. E elas não querem. Então, como elas não querem, têm esta atitude desonesta. Jesus diz no Sermão da Montanha que os puros de coração são esses que verão Deus. Aqueles que têm um coração hipócrita, não sincero, não podem discernir Deus. Há um texto no Evangelho de São João em que Jesus diz: se alguém desejar fazer a vontade de meu Pai, ele vai discernir pela minha doutrina que ela vem do Pai e não de mim. Ou seja, é a autenticidade do coração que é a plataforma onde tu podes
conhecer a verdade. Exato. Sem esta verdade interior, tu continuarás sempre a procurar Certíssimo. verdades de conveniência. De onde vem a autoridade de Jesus? Era evidente. Jesus é o Messias, não que eles desejavam, mas era o Messias profetizado. Jesus mesmo lhes diz: examinais as Escrituras, porque vós cuidais de ter nelas a vida eterna. São elas que de mim testificam. Ele era o Messias, cujas profecias se encaixavam plenamente, unicamente nele. Certo. Em nenhum antes dele e em nenhum depois dele. Ainda hoje os judeus têm este trabalho a fazer. Qual foi de todos os pertences Messias da sua história o único em quem todas as profecias se encaixaram? Exato. É Jesus Cristo. Exato. Outro, de onde lhe vinha também a autoridade? Vinha-lhe do poder irredutível da sua palavra. Ninguém lhe podia resistir. Não é? Admiravam a sua autoridade. Os próprios que viam muitas vezes para o prender, para o apanhar, diziam: mas nunca homem nenhum falou como este homem. Aí estava a prova da sua autoridade. E vinha-lhe do seu caráter irrepreensível. Exatamente. Eles podiam atacar Jesus, mas ele mesmo disse, o que seria uma presunção, se não fosse verdade: quem dentre vós me convence de pecado? Portanto, isso era a autoridade. E depois das suas obras, tudo aquilo que Jesus fez, que há pouco falámos aqui, portanto, todos os milagres, tudo o que Jesus pôde fazer, como antes dele nenhum fez e depois dele nenhum fez, e que Jesus dirá também: se eu não tivesse vindo e não tivesse feito todos estes milagres, eles não teriam pecado. Mas agora vim, fiz tudo e eles não me aceitam. Então o seu pecado permanece. Então, hoje, como ontem, muitas vezes as pessoas fazem vista grossa a Jesus, porque na realidade Jesus quer a verdade. Incomoda, porque nós queremos verdades que vão de harmonia com aquilo que nós queremos e com aquilo que nós desejamos. Gostava só de contar uma pequenina fábula. Diz que um sapo preto, feio, passava todas as noites por um pirilampo que brilhava e cuspia-lhe. Fazia todos os dias, e um dia o pirilampo disse para ele: sapo escuro, por que me cospes? E o sapo disse-lhe: cuspo-te, porque brilhas. E eu penso que esta é a atitude do mundo para com a pessoa de Jesus. Quem eleia a sua autoridade impõe-se de tal maneira que eles preferem cuspir-lhe, porque aceitá-lo implicaria grandes mudanças na sua vida. Escolhas pessoais que não vão ao encontro, se calhar, dos gostos pessoais. Dos desejos. Então aquilo que estás a dizer, Hortelinda, basicamente é que no tempo de Jesus havia pessoas que inclusivamente se calhar já tinham identificado o aspecto messiânico e bíblico da presença de Jesus, do trabalho de Jesus, daquilo que ele vinha desenvolvendo durante o seu ministério. Mas que não havia uma predisposição para aceitar este Jesus, porque já havia uma ideia pré-concebida daquilo que eles queriam como Messias. Ou seja, o Messias, como a Ana, na verdade, já mencionou isso anteriormente, que na verdade, enfim, viesse mais no sentido de libertação territorial e política mesmo, não é verdade, para impor regras, quando na verdade o coração humano não estava predisposto a aceitar a Deus como Ele é. Ou por circunstâncias, até mesmo condicionamentos sociais. Exato. Porque textos na Bíblia dizem que alguns acreditavam nele, mas por medo dos fariseus e dos sacerdotes não assumiam essa sua fé. Portanto, eram pessoas fracas. Temos de ter coragem para assumir Jesus Cristo, não é? Como Ele é. Como ele é, porque diz mesmo que o reino dos céus pertence aos violentos, Exatamente. àqueles que realmente estão prontos a empregar todas as suas forças e a perder todas as suas vantagens para aceitarem Jesus. E será que, já agora, Hortelinda, será que ainda não existe um pouquinho esta tendência humana para moldar Deus à nossa imagem, mesmo nos dias em que vivemos? Claro. Nós queremos o Deus que nos convém. Exatamente. Não o Deus que nos salva e nos transforma. Exatamente. Mas Deus é aquilo que nós precisamos que Ele seja para nós, não é verdade? Ele precisa de continuar a ser Deus, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Obrigado, Hortelinda. Ora, muito bem, quero aproveitar, portanto, este momento agora para me dirigir, portanto, ao auditório, portanto, daqueles que nos seguem, portanto, aqui na antena aberta da Novo Tempo Portugal e que nos seguem aqui, portanto, na Bíblia Aberta, porque temos, mais uma vez, esta oferta para esta temporada, este guia de estudo, A Origem de Tudo. É um guia absolutamente extraordinário, que aborda vários temas que vão ser certamente enriquecedores para si e para os seus. Fala sobre a origem do universo, a origem da vida, a origem dos dinossauros, para aqueles que têm perguntas em relação a isso, a origem do ser humano, a origem da ciência, a origem da palavra e a origem do mal. Porque é que
coisas más acontecem a pessoas boas, não é verdade? E depois realmente termina, portanto, com a volta às origens. Ou seja, é um manual bastante completo que responde a muitas questões e, se calhar, algumas inquietações que tem passado na sua vida. Ora, como é que pode adquirir, então, este guia de estudo? Através das linhas do número 933-9392-91. Volto a repetir, tome nota, 933-9392-91 e indique apenas que gostaria de receber, então, este guia de estudo e nós teremos todo o prazer em fazê-lo chegar até si e até aos seus. Muito bem, meus caros, o estudo está muito interessante e vou já passar, então, aqui a bola agora à Ana, porque as controvérsias, portanto, entre Jesus e os líderes judaicos vão continuar. E agora com um novo tema. Portanto, vamos ler aqui, portanto, em Marcos, capítulo 12. Vamos agora saltar para o capítulo 12. Portanto, a partir do verso 13 e até ao verso 17. Então, diz-nos o seguinte. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Chegando, disseram-lhe, Mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu, porque me experimentais? Trazei-me um denário para que eu o veja. E eles lhe o trouxeram e perguntou-lhes, de quem é esta efígie ou este rosto e inscrição? E responderam, de César. Disse-lhes então Jesus, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E muito se admiraram dele. Ana, Jesus cria aqui, portanto, um princípio universal para um crente lidar com as autoridades terrenas, em particular políticas, portanto, com que nos rodeiam neste mundo. De que forma é que hoje ainda podemos manter vivo este princípio entre nós? É muito interessante esta passagem, este acontecimento que ocorreu com Jesus e tanto com alguns fariseus como alguns membros do partido de Herodes. Os herodianos, pensa-se que seriam um partido político, defensores de Herodes e, em sequência, defensores também de Roma, porque estavam sujeitos a Roma. E é interessante porque, se nós analisarmos bem, esta passagem vai nos dizer que ou Jesus é apanhado por um lado ou é apanhado por outro. Porque eles o que aqui estão a fazer é dizer, devemos dar, se devemos dar, supostamente é contra a lei de Deus. Se nós não devemos dar, que seria o pensamento dos herodianos, dos fariseus, que então, se nós não devemos dar, está a ser contra Roma. Este grupo de pessoas com perspectivas de vida opostas, eles queriam os dois o mesmo propósito, que era, por um lado ou por outro, dizer que Jesus está a incumprir a lei, seja a lei civil judaica ou a lei religiosa, ou seja a lei romana. E é interessante porque os fariseus sustentavam que não era lícito na base de nada. E a tradição judaica muitas vezes reformula leis e formula leis que não têm uma base sólida para o seu argumento. E isto acontecia com os próprios fariseus em inúmeras questões da vida diária. E uma delas seria o imposto do recenseamento ou o imposto de algo que seria dado a Roma. Eles não queriam de forma nenhuma estar sujeitos a Roma. Exato. Pagar esse imposto era uma forma que eles implicitamente concordariam com estar sujeitos a Roma, porque estariam a pagar esse mesmo imposto. Então é muito interessante nós percebermos que Jesus é colocado numa posição de ter que esclarecer-se politicamente. E nós percebemos que o reino que Jesus vinha instaurar não era o reino político que o povo esperava ou que os fariseus esperavam e por aí fora. Então é difícil nós percebermos que a postura que Jesus vai... É interessante nós percebermos que a postura que Jesus vai adotar não foi de todo pensada por estes homens. Porque quando eles chegam até Jesus e dão estas duas possibilidades, eles não pensam que Jesus podia ressaltar uma terceira. E que nessa terceira viria um princípio universal que chega até nós hoje. Porque Jesus não vai dizer não devemos dar, nem vai dizer sim, devemos dar. O que é que Jesus, de forma muito sábia, vai fazer? Pega na moeda e pergunta de quem é a cara, de quem é a imagem que aqui está, de César. Então ele vai dizer, dai a César o que é de César. E depois ele podia ter ficado por aqui, mas ele vai acrescentar, e dai a Deus
o que é de Deus. Isto revela que Jesus apresenta aqui este princípio fundamental em que está, sem dúvida, o Estado, a política, Sim. mas acima dele, acima desta noção de que nós temos que cumprir com as nossas obrigações políticas da sociedade onde nós vivemos, como era o caso do povo na altura e como é o nosso caso hoje, nós estamos em Portugal, temos as nossas obrigações políticas, fiscais e etc., em que nós devemos de cumprir. E o próprio Jesus diz aqui: dai a César o que é de César. Se somos cidadãos portugueses, nós teremos que cumprir com aquilo que a lei determina. Só que Jesus agora vai colocar a autoridade suprema, que é Deus. E dai a Deus o que é de Deus. Porque Deus é, sem dúvida, a autoridade suprema do cristão e do não cristão. Porque Deus é a autoridade do universo. E é interessante porque a lealdade do cristão deve ser sempre para com Deus. Nunca esquecendo a parte social, obviamente, como já foi dito, mas em última instância, a nossa lealdade é sempre para com Deus. E por isso, em termos práticos, hoje em dia, a partir do momento em que nós cooperamos com as nossas autoridades superiores, está tudo regulado, tudo bem, porque nós também acreditamos, como diz o apóstolo Paulo, que é Deus quem coloca as autoridades, os governantes, etc. Mas a partir do momento em que as coisas nas quais César, ou os governos terrestres, ou a política, ou a sociedade em que nós estamos envolvidas, interferem onde não deviam interferir, onde colocam em causa a nossa liberdade, a nossa comunhão com Deus, que é a nossa relação principal nesta terra, então nós temos que perceber que Deus está por em cima da lei terrenal. E por isso é tão importante que a jurisdição de Deus, ou seja, a lei de Deus, o governo de Deus, é absoluto e universal. Está por em cima de qualquer governo, de qualquer César que apareça nesta terra. E enquanto que César é algo limitado e é algo que está subordinado. E é algo que é temporal. E enquanto o governo de Deus não é temporal e não é limitado. Exato. E por isso, quando estes dois se confrontam, quando há um confronto direto de ideais, de princípios e de valores, a posição do cristão é sempre Deus. Exato. E por isso é que Jesus vai ressaltar esta última parte neste diálogo, que é, ok, dai a César o que é de César, mas não se esqueçam de Deus. Porque a vossa relação com Deus é que é o mais importante. Apesar das vossas obrigações terrestres, mas em choque, quem ganha sempre a nossa Isso é tão com verdade Deus. que se nós tivéssemos que responder à pergunta o que é de César e o que é de Deus? A resposta é simples, de Deus é tudo. Por isso é que talvez fosse meio escondido para eles, admito que eles não tenham tido este alcance, mas a verdade é que quando Jesus põe em oposição as duas coisas, não está a fazer uma divisão da vida no sentido mais operacional, como se fossem dois campos, porque a Bíblia diz que tudo é de Deus. Até os bens materiais na terra, ou seja, o que tem valor é dele. Portanto, a alternativa é tudo é de Deus. O que quer dizer que mesmo as coisas de Deus também se relacionam com as coisas de César. É talvez a parte implícita desta questão, porque se tudo é de Deus, até a forma como eu me coloco diante das autoridades é influenciada pelo Deus que domina tudo. Mas também podemos dizer... Desculpa. Força. Podemos dizer que Jesus estabelece aqui um princípio muito saudável para a gestão da vida nesta terra, que é a separação entre o sagrado e o profano, entre os poderes terrestres e realmente as coisas espirituais. Porque quando as duas estão misturadas, nós vemos o que dão as ditaduras religiosas, são de todas as piores. Então Jesus separa os dois tipos de comportamento, não é? E isso é muito importante para a liberdade, para o reconhecimento, para os direitos humanos. Exatamente. Eu ia dizer isso mesmo, que Jesus estabelece um equilíbrio Exato. entre as duas, que apesar de se separarem do poder humano, do poder divino, mas também há aqui um equilíbrio na junção das duas, como dizia o Pedro. Ou seja, que tudo é de Deus. Isto é um argumento assente, é algo que está já... Aliás, eu ia sublinhar exatamente esta questão. Portanto, de certa forma, Jesus até assume, podemos dizer, uma posição semipolítica, digamos assim, um princípio de separação de funções de Estado e de religião.
e que nós vemos, aliás, se olharmos para o fio da história, na verdade, vemos o dano que foi causado exatamente sempre que isso aconteceu e que ainda hoje acontece em países onde, exatamente, portanto, o governo e a religião estão de mãos dadas para se regerem segundo certos princípios, certas leis que outros podem até nem concordar. Portanto, a tal liberdade religiosa que está muitas vezes sob ameaça ainda hoje enquanto falamos. E uma curiosidade que queria acrescentar a isso é que, de facto, quando olhamos para países onde isso ainda acontece, nós percebemos os perigos. Mas precisamos estar alerta porque aqueles que temos uma visão, temos uma religião, uma prática, até uma denominação, por vezes somos tentados a ficar muito satisfeitos quando alguma coisa politicamente fica, digamos, do nosso lado. Do nosso lado. E o verdadeiro perigo é que aquilo que eu posso estar feliz por ser, vamos dizer, do meu lado, amanhã pode ser contra o meu lado. É por isso que a garantia da separação na sociedade garante que, na verdade, é o lado de todos. Desde que eu continuo na minha vida, e aí são as minhas escolhas, a pôr Deus acima de tudo. E garante que eu não me aproprio da autoridade de Deus para fazer a minha vontade, que é o que fazem as ditaduras religiosas. Ou seja, esta atitude de se apropriar, portanto, de prerrogativas divinas, na verdade, pode acontecer mesmo ao nível político, quando se tenta, entre aspas, e desculpe-me a expressão, manipular a consciência humana através da própria religião. Ora, muito bem, Pedro, vamos ter aqui mais um diálogo controverso, temos tido bastantes, aliás, não é verdade? Controvérsias que Jesus se viu envolvido. Exatamente, em que tentaram encurralar Jesus várias vezes, na verdade. Ora bem, neste capítulo vamos encontrar, portanto, mais este diálogo, portanto, entre Jesus e os saduceus, mas este, talvez mais teológico, digamos assim, sobre o tema da ressurreição, porque os saduceus, precisamente, portanto, eles não acreditavam na realidade ou na literalidade da própria ressurreição. Ainda hoje há entre os cristãos, portanto, diferentes ensinos sobre este tema. Afinal, Pedro, o que é que ensina Jesus e a Bíblia sobre a ressurreição dos mortos? Podemos dizer que o tema e o ensino, ou até a doutrina bíblica da ressurreição, ela é muito, muito importante. É mesmo essencial para uma compreensão sobre o que é a vida e qual é o destino do homem. Portanto, são das questões que filosoficamente e antropologicamente mais importantes são. E a Bíblia tem uma resposta para esses grandes questionamentos e a ressurreição ocupa um lugar central nessa resposta. Também temos que, se quisermos já atualizar, eu diria que, como não temos assim muito tempo, eu prefiro talvez ficar-me no campo da atualização. Ou seja, o mundo cristão hoje, para não estar a debruçar-me sobre os saduceus, que é certo, é como disseste, eles não criam na ressurreição e Jesus vai ensinar-lhes sobre a ressurreição. Mas no mundo cristão, não apenas hoje, mas historicamente, tem havido uma grande confusão sobre este tema. É o mínimo que se pode dizer. Eu ainda vou talvez concretizar mais para dizer que ainda hoje, uma larga, sem falhar muito, diria, uma larga maioria dos cristãos, portanto, estou a falar de diferentes igrejas ou denominações cristãs, porque o mundo cristão, obviamente, está muito dividido, mas uma larga maioria, no fundo, afirma, e às vezes, curiosamente, ao mesmo tempo, afirma a ressurreição dos mortos. Isso está escrito em diferentes credos e afirmações das igrejas cristãs, mas ao mesmo tempo afirma a imortalidade da alma. Ou seja, para quem não compreende tão bem o termo, a ideia de que na morte as pessoas, agora sem corpo, por isso é que são as almas, são imortais e, portanto, na morte a pessoa já recebe a sua recompensa. Ou seja, iria para o céu ou para o inferno. Isto numa crença, vamos dizer, quase popular no mundo cristão. A verdade é esta: as duas coisas não são conciliáveis. Não é possível afirmar a ressurreição e ao mesmo tempo que na morte a recompensa da alma, portanto da pessoa, agora num estado que já não seria físico, já era dada. Para fundamentar isto, eu faço aqui a opção para gerir o meu tempo de, em vez de argumentar, eu trouxe aqui uma lista de textos bíblicos e vou lê-los. Havendo tempo, no fim faço aqui um pequeno comentário, mas acho que o mais importante é ler um conjunto de textos bíblicos para que quem hoje nos escuta aqui no Bíblia Aberta, seja a Bíblia que fica aberta. Eu tenho a minha aberta aqui no meu tablet. Vamos começar por 1 Coríntios 15, que é obviamente um capítulo essencial para falar sobre a ressurreição, e eu recomendo a quem nos vê lá em casa que vá ler o capítulo 15 de 1 Coríntios para se esclarecer sobre este tema. Mas eu vou ler alguns versículos, do 12 ao 14. Ora,
se prega que Cristo ressuscitou de entre os mortos, como dizem então alguns de entre vós, que não há ressurreição dos mortos. Portanto, Paulo está a tratar este assunto declaradamente. Versículo 13. Se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. O meu comentário aqui é para dizer isto. Se na morte uma pessoa, por ser imortal a sua alma, recebesse imediatamente a recompensa, Jesus não podia ser a exceção. É isto que está a dizer o apóstolo Paulo. Ou seja, se Jesus morreu de facto, então quando ele morresse automaticamente, como era perfeito e sem pecado, para onde é que ele ia? Para o céu. Mas ele não foi. Ele ficou morto. O seu corpo ficou. E ele teve que ser ressuscitado. Quando ressuscitou, foi ele mesmo. Então fica claro o argumento do apóstolo Paulo. Depois, mais à frente, no versículo 35, ele diz o seguinte: alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato! O que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. E o versículo 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, diante da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então fica clara esta explicação de que a ressurreição corresponde com o momento em que os mortos recebem a sua sentença, a sua recompensa. Para isto, eu vou agora ler 2 versículos, mas são palavras de Jesus, que não estão no contexto aqui do seu debate com os saduceus, mas esclarecem bem este assunto. Em João capítulo 5 e o versículo 28, Jesus disse: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Cá está a prova evidente. A ressurreição corresponde ao recebimento da recompensa para a morte, que aqui é chamada a condenação, ou para a vida. Logo, não é quando nós morremos que recebemos a recompensa. Exatamente. Logo, não há céu e inferno para quem morre. Mesmo que isto seja um pouco surpreendente para algumas pessoas, que na sua fé estão, por exemplo, hoje convictas de que a sua mãe, o seu pai, o seu filho estão no céu. A mensagem é de esperança porque eles não estão. Há a ressurreição. Há a ressurreição. E Jesus disse claramente: os mortos é que vão ouvir a sua voz, porque se a pessoa já está no céu, não vai ouvir a voz. O último texto, João 11:25, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Por isso, a resposta aos saduceus e a resposta aos cristãos de hoje nas nossas dúvidas sobre este tema podem resumir-se aqui. Jesus é a ressurreição e a vida. Sem dúvida nenhuma. Por isso é a Ele que nós vamos dever a possibilidade da ressurreição e da vida. Sem dúvida nenhuma. É porque a vida só está nele que nós precisamos de o aceitar para a receber. Se já estivesse em nós, não Não precisaríamos. precisávamos dele. Sem dúvida nenhuma. E esse último texto que acabas de ler, Pedro, portanto, João 11:25, ainda ele diz que ele é a ressurreição e a vida, e ele vai dizer num contexto exatamente da ressurreição de alguém que já estava morto há 4 dias, na verdade, a ressurreição de Lázaro. Portanto, é um texto riquíssimo, exatamente, com muita informação sobre esse tema. Muito bem, Orlando, estamos escassos no tema, mas não quero deixar de fazer esta última perguntinha, onde Jesus, na verdade, ele vai voltar a ser questionado, mas agora por um escriba que aparentemente vinha com boas intenções, não é verdade? E não com o objetivo de o apanhar em falso, como muitos fizeram. E nós encontramos, portanto, vamos ler, portanto, do capítulo 12, dos versos 28 ao verso 31, portanto, do verso 28 ao verso 31, onde nos diz o seguinte, muito rapidamente diz assim: chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E o segundo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Hortelinda, esta explicação sobre os mandamentos significa que os 10 mandamentos dados diretamente por Deus e escritos pelo dedo de Deus, na verdade, foram substituídos agora por esta nova fórmula mais simples?
Gostaria de dizer só que este escriba terá sido para Jesus como uma lufada de ar fresco na sua relação complicada com os fariseus e, portanto, com esta classe dominadora. É um verdadeiro inquiridor. Ele quer mesmo saber, e o que prova que há gente boa, mesmo nos meios mais obscuros, como eram os meios, portanto, dos fariseus, não é? Ora, a resposta de Jesus vai se referenciar ao Shema Israel, não é? Exatamente. Ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor, adorarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Primeiro mandamento. E o segundo mandamento semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus diz, destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Tudo aquilo que foi revelado, não é? Tudo aquilo que foi dito depende destes 2 mandamentos. Então Jesus resume toda a lei neste resumo. E há muitas pessoas que dizem, como tu disseste, finalmente, basta-nos o amor. Jesus mandou amar, o resto não interessa, não é? Os mandamentos foram anulados, foram abolidos, mas permanece o amor. O que nós podemos perguntar é se o resumo de um texto anula o texto. E para que é que serve o resumo de um texto cujo texto foi anulado? Exatamente. E foi abolido. Portanto, não tem sentido, não é? Jesus resume algo que é vigente e que tem valor, porque realmente é próprio. Mas Jesus vai, então, à base, como já foi dito aqui, noutras intervenções, Jesus vai descer à essência dos mandamentos. Porque, como já vimos aqui, muitas vezes a própria prática da lei ou dos mandamentos é um impedimento para podermos ir mais longe. Porque praticamos a letra e negligenciamos o espírito. O que Jesus faz é ir à essência dos mandamentos. A essência dos mandamentos é o amor. É o amor de Deus pela humanidade que o levou a dar os 10 mandamentos. Mas não devemos nunca esquecer, na prática desses mandamentos, que o essencial é o amor. É quando eu pratico esses mandamentos por amor, ligada à sua essência, que eles podem realmente alcançar o objetivo pelo qual o Senhor os deu. Deus dá os mandamentos por amor. Certo. É porque nos ama que o Senhor dá os mandamentos. E amar é o quê? Finalmente, amar é fazer viver. O amor não é um sentimento, não é um coração que bate, não é uma emoção agradável e transcendente, não. O amor é a minha vontade, o meu investimento no bem do outro. Amar é fazer viver. Foi isso que Deus fez na criação. Amou-nos, fez-nos viver, porque nos amou. Foi isso que Deus fez na redenção. Amou-nos, por isso deu seu Filho. Portanto, amar é sempre fazer viver o outro. O amor aqui preconizado é então o amor que é feito de ação. Não é? Por isso é que os mandamentos dizem, não faças, faz. Portanto, mostra-nos o caminho do amor. Porque o amor sem os mandamentos virá-se uma espécie de saco onde tu podes pôr tudo o que tu quiseres. Não é? Então, quando as pessoas dizem, eu não preciso de guardar o sábado, por exemplo, basta-me amar. Eu não preciso, como os fariseus diziam, eu não preciso cuidar do meu pai e da minha mãe, basta-me cumprir uma outra regra religiosa. Quer dizer que nós estamos, de alguma maneira, a solapar o fundamento da lei. É necessário, o amor é a base, mas o amor deve ser codificado, deve ser expresso de maneira prática e concreta. O amor não é uma abstração. O amor é uma escolha, é um comportamento, uma atitude que deve se manifestar, portanto, na vida de todos os dias e na nossa relação uns com os outros. O homem achou muito bem, lá o escriba achou muito bem a resposta de Jesus. Exatamente. E disse, Senhor, respondeste muito bem. E Jesus disse, bom, não estás longe do reino de Deus. Não estava longe do reino de Deus porque ele era sincero na sua busca. Sem dúvida. É sempre esta mesma questão. A sinceridade é que é a base da nossa atitude e é aí que podemos descobrir e viver o amor também. Falaste aqui, Hortelinda, portanto, dos
Shema Israel, para aqueles que nos estão a ouvir em casa, portanto, que encontramos em Deuteronômio capítulo 6, versos 4 e 5, não é verdade? E que nem faria sentido para ver aqui, de facto, há algumas pessoas que agarram neste texto para fazer uma anulação dos mandamentos, já tínhamos falado disto em episódios anteriores, não faria sentido Jesus agarrar no Shema Israel para fazer a anulação dos mandamentos, porque exatamente está o mesmo Deus. intrinsecamente ligado exatamente aos mandamentos de Deus. Muito bem, meus caros, chegamos ao final do nosso programa, agradeço muito a vossa participação. Dado que já temos muito pouco tempo, eu vou dar a palavra aqui ao Pedro, para nos fazer aqui uma pequena conclusão. Pedro, como é que nós podemos resumir este intenso estudo que nós tivemos aqui hoje? Estas várias controvérsias em que Jesus se viu envolvido, não é que ele estivesse procurado, mas viu-se envolvido. Algumas ele também as procurou no sentido em que era importante que esses temas e essas controvérsias se dessem por uma razão que temos repetido, aliás, aqui muitas vezes no estudo deste livro, porque está na essência mesmo da forma como Jesus via a religião. Uma religião baseada em rituais, no cumprimento de regras ou na hipocrisia da aparência das coisas que são religiosas. E ainda hoje, temos que ser honestos, a religião está cheia de coisas aparentes. Aquela dimensão mais litúrgica da religião, não há nenhum problema com ela. Mas essa dimensão de ir a uma igreja, cumprir certos rituais, fazer de certa maneira, esse bolo, vamos dizer, em que muitas vezes a religião está envolvida, pode não ser um problema em si mesmo, mas é um risco permanente de tornar a religião em si mesma um ato, digamos, superficial. E estas controvérsias de Jesus, se eu tivesse que as conectar todas, vão no sentido de Jesus desmontar essa dimensão artificial, às vezes performativa. Porque muitas vezes a religião transforma-se nisto, é uma performance. Se eu disser a coisa da maneira certa, se eu for ao lugar certo, e a religião não é uma performance, é uma experiência e uma relação com Deus. Uma experiência de amor, como diria Jesus: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Muito bem. Meus queridos, mais uma vez, muito obrigado pela vossa participação e para aqueles que estão lá em casa, recordo que temos esta oferta extraordinária disponível. Não se esqueça, portanto, o guia de estudo A Origem de Tudo. Pode solicitar, portanto, o envio, portanto, deste manual de estudo através das linhas do número 933-939291. Volto a dizer, 933-939291 para solicitar, então, o envio deste guia de estudo A Origem de Tudo, que será, sem dúvida, uma bênção maravilhosa para si, para algum familiar, para algum amigo que esteja também a debater-se com algumas das questões como aquelas que nós aqui então hoje debatemos. Se para si também tiver alguma questão, alguma dúvida que ficou no ar e gostava de ser esclarecido, pode também usar esse número para nos contactar e nós faremos o nosso melhor para lhe esclarecer, sempre de Bíblia aberta. Mais uma vez quero agradecer então por nos ter acompanhado e quero também convidá-lo a continuar a seguir-nos no próximo episódio da Bíblia Aberta e por isso até lá quero dizer-lhe que fique bem e que Deus o abençoe.